Boa noite, meu nome é Carolina, sou professora de Direito Civil e hoje nós vamos tratar então da parte de contratos. Parte de contratos, nós vamos falar hoje sobre o contrato de empréstimo. O contrato de empréstimo no nosso código, ele tem duas modalidades. Ele tem a modalidade de comodato e a modalidade de mútuo. Então agora nós vamos iniciar falando sobre o contrato de comodato. O contrato de comodato, ele está previsto no artigo 579 do Código Civil. Então, o comodato ele está previsto no artigo 579 do Código Civil, ok? O comodato, um conceito simples dele, é um empréstimo gratuito de bem infungível. O que é um bem infungível? Bem infungível, então um conceito simples, é um empréstimo gratuito. Aqui vale a pena a gente frisar o gratuito, porque no comodato, no mútuo, nós vamos ter essa diferença. Aqui é gratuito, no mútuo nós vamos ter gratuito e oneroso. Então vale a pena vocês frisarem no caderno, marcar, colocar um asterisquinho que é bem bacana. Então é um empréstimo gratuito de um bem. Então é um empréstimo gratuito de um bem infungível. O que é um bem infungível? O bem infungível nós vamos encontrar lá na parte de obrigações, né, que a gente vai falar ainda. Então, infungível é aquele bem que ele não pode ser eu tenho que devolver no mesmo bem. Eu não posso devolver em uma outra espécie, nem uma outra quantidade e nenhuma outra qualidade. Eu tenho que devolver o mesmo bem. Então, o bem infungível é aquele que não pode ser trocado. Um grande exemplo dessa questão do comodato é a casa na praia. Se eu tenho uma casa na praia, eu empresto a minha casa, eu tenho que receber a minha casa na praia. Eu não vou receber uma outra casa de uma outra pessoa. Então eu fiz um comodato, eu emprestei gratuitamente a minha casa na praia e a pessoa tem que me devolver a minha casa na praia. Então é um bem infungível. O empréstimo gratuito, ele tem duas partes, né? A gente vai ter quem empresta e quem está recebendo esse empréstimo. Quem empresta é o comodatário. Então, quem empresta é o comodatário, quem emprestou o bem. Então, eu emprestei minha casa na praia, eu vou ser a comodatária. Quem recebeu esse bem vai ser o comodante. Quem emprestou, ok? Então, desculpa. É quem recebeu o empréstimo. Então, quem recebeu o empréstimo é o comodante. Quem emprestou é o comodatário. Eu posso fazer empréstimo de coisas de bens móveis e bens imóveis? Posso sim. Então, eu posso fazer tanto o empréstimo de bens móveis quanto de bens imóveis. Como eu falei para você, eu posso emprestar a minha casa na praia. Um grande exemplo de bens móveis é aquelas empresas de telefonia que deixam o aparelhinho na casa em regime de comodato, porque é um empréstimo gratuito, e vocês utilizam quanto vocês tiverem o contrato. Findou-se o contrato, eles chegam até a casa de vocês, levam o produto e se encerra a obrigação. Então, eu posso ser de bens móveis e bens imóveis, ok? A forma do contrato. O contrato de comodato, ele tem uma forma de intuito personae, que a gente fala. Por que intuito personae? Porque ele existe uma relação de confiança. Por exemplo, eu estou emprestando a minha casa da praia, como eu já dei esse exemplo, e vou continuar ressaltando para vocês gravarem isso muito bem, para saber a diferença do comodato para o mútuo. Então, assim, se eu estou emprestando a minha casa na praia, ou se eu estou fazendo um outro empréstimo de um bem meu, gratuito, eu não estou cobrando nada da pessoa para fazer esse empréstimo. Então, eu preciso ter uma relação de confiança com essa pessoa. Então, esse empréstimo, ele é intuito personae no sentido que eu estou emprestando gratuitamente um bem móvel ou imóvel e tendo uma relação de confiança. Então, ele pode ser tanto escrito quanto verbal. E o verbal a gente pode comprová-lo através de testemunhas. Então, uma característica muito importante do contrato
é que ele é in turto personae, que quer dizer relação de confiança. Então, existe uma relação de confiança entre as partes. Por essa relação de confiança, por haver essa relação de confiança, então, as partes, ela pode ser, o contrato, a forma do contrato, ela pode ser tanto verbal, então a nossa forma do contrato, ela pode ser verbal, ou também podemos ter a forma escrita, como a questão das telefonias, que fazem normalmente de forma escrita, já iniciando outro contrato de prestação de serviços, e a forma verbal, que é o empréstimo lá da casa na praia, por exemplo, o empréstimo de uma moto, de um carro, enfim. Então, o comodato, basicamente, estruturando ele se torna um empréstimo gratuito de um bem, tanto móvel quanto imóvel, tem in turto personae uma relação de confiança. Ele pode ter o prazo determinado ou indeterminado. Então, o prazo do comodato, ele pode ser indeterminado ou determinado. Muitos juristas, assim, eles colocam que, na verdade, a questão do indeterminado seria a exceção e não a regra. Mas, na verdade, ele pode também ter essa previsão. Só que essa questão do indeterminado não é assim, você me devolve quando você quer. Mas, dependendo do bem que você tenha, se você está emprestando bem móvel ou imóvel, aí depende de caso a caso, você vai determinar um uso. Por exemplo, emprestei a minha casa na praia. Empresto para o final de semana. Eu pressuponho que domingo a pessoa me devolva esse bem. Então, se é para o final de semana, domingo essa pessoa vai me devolver o bem. Então, ele é indeterminado de certa forma, mas desde que haja um tempo razoável para que a pessoa possa me devolver esse bem. Então, o prazo dele ele pode ser determinado ou indeterminado. Aí vocês me perguntam, ok, você emprestou e ele não devolve. Como que funciona? Se a pessoa não devolver, pode ser cobrado um aluguel. Se, por exemplo, eu tenho o prazo indeterminado, eu não estou falando, né? Não, mas continua. Então, vamos lá. Se eu tenho um prazo indeterminado, quando eu tenho um prazo indeterminado, eu tenho... eu vou falar, né? Eu acabo me trocando. Eu fico prestando atenção na minha voz. Respira fundo. Que daí eu fico vou prestar atenção na voz e acabo perdendo meu raciocínio que eu tô... Não, mas continue. Então, vamos lá. Quando eu tenho um prazo indeterminado, eu preciso ter uma obrigação a termo. O que é uma obrigação a termo? Uma obrigação a termo é aquela que tem uma data de início e uma data de fim, principalmente a data de fim. Com uma obrigação indeterminada, eu preciso constituir em mora o devedor. No caso aqui, nós estamos falando do devedor de uma obrigação. Ele tem a obrigação de me restituir o bem. A partir do momento que eu emprestei, então eu não coloquei uma data, eu constituo ele em mora. Como que eu constituo ele em mora? Com uma interpelação judicial. Eu vou notificar, então, no caso, o meu comandante, eu vou notificá-lo para que ele me devolva o bem, dizendo, olha, você tem que me devolver o bem, eu preciso do bem novamente. E isso eu vou constituí-lo em mora. Se o prazo for determinado, a partir do momento do atraso, ele já está constituído em mora. Então, aqui ele está constituído em mora, aqui eu preciso notificá-lo, ok? Outra coisa, se, por exemplo, em uma das hipóteses, eu aqui cheguei a notificá-lo, ou aqui ele tem já um prazo determinado, ok? Não me devolveu o bem. Eu posso, então, ele já estará em mora, com certeza, e eu preciso, então, entrar com uma ação de reintegração de posse. Então, nesse caso, se houver um atraso na entrega, então, havendo um atraso na entrega, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma ação de reintegração de posse. Por que uma reintegração de posse e não, então, uma ação de despejo? Porque a ação de despejo, a gente está falando de contrato de locação. Aqui a gente não está falando de contrato de locação. Aqui a gente está falando de uma reintegração de posse de uma relação entre serviços, ok? Outra coisa, o STJ, ele tem um entendimento sobre uma questão de um aluguel. Um aluguel o quê? Por exemplo, emprestei minha casa na praia. De novo, eu com a minha história da casa na praia. Prestei a minha casa na praia, ele está lá um mês e não me devolve a casa, eu já entrei com a reintegração, como que fica isso? Ele está usufruindo, está dispondo do bem, como que eu faço? Então, assim, o que pode ser feito? O STJ entende que existe um aluguel que pode ser cobrado desse devedor, porque ele tem uma obrigação de fazer, de me entregar a casa, não me entregou, ele está, então, inadimplente, ele está em mora. Então, eu posso, nesse sentido, cobrar essa multa, que seria um aluguel pena.
Por que tem essa aluguel pena? Porque dá pena para justamente não se confundir com o aluguel do contrato de locações da lei específica. Então aqui a gente está tratando do Código Civil, do regime de comodato do artigo 579. Nós não estamos tratando da relação lá da lei de locações. Então, assim, nós podemos cobrar esse aluguel pena. Esse aluguel pena, ele é entendimento do STJ, então né, não tem no nosso código. Então, entendimento do STJ, o aluguel pena. Sempre constar pena, tá? Então, por exemplo, se cair na prova de vocês essa questão de aluguel, alguma coisa assim, sempre deixe bem claro que é um aluguel pena, que ele não se confunde, então, com um contrato de locação. Não se confunde, nós estamos falando de um contrato de comodato, nós não estamos falando de um contrato de locação, ok? Então, em princípio, o contrato de comodato são essas regras. Nós temos também o outro contrato de... Comodato. Desculpa, Carol. Não, então, vamos lá. Nós temos ainda o contrato de... Você deu graças a Deus que interromperam. Para respirar um pouco. Eu falo muito rápido. Fala um pouco mais tranquila. Mais devagar. Não mais devagar, mais tranquila. Uhum. Fala. Então vai lá. Contrato, aluguel pena. Uhum. Nós temos então outra modalidade de contrato de empréstimo. O primeiro é comodato e agora nós temos o mútuo. O mútuo é o famoso, conhecido que com certeza todo mundo aqui, pelo menos a grande maioria já fez. O mútuo, ele é o contrato de empréstimo de dinheiro, né? Num conceito simples é um empréstimo de dinheiro. Mas no conceito legal, então, ele é um empréstimo gratuito ou oneroso de uma coisa, de um bem fungível. Então aqui a gente vai falar de um bem fungível. Então o que é o mútuo? É um contrato, ele é um empréstimo. Ele é um contrato, mas em um conceito ele é um empréstimo de um bem. Ele é um empréstimo de um bem, ele pode ser tanto oneroso quanto gratuito. E esse bem deve ser fungível. Então, esse bem deve ser fungível. Eu vou colocar em destaque aqui para vocês, só para vocês destacarem no caderno também. Então, esse bem deve ser fungível. O que é um bem fungível? Ele precisa ter o mesmo... Nesse caso, o infungível deveria estar igual. Viu? É para ficar padrão, né? Para o cara então, comparar. Não, é porque senão eu vou pegando as manhas. Senão eu vou fazendo errado, daí eu sabe. Então, até aproveitando que interrompeu, Carol, por exemplo, é um empréstimo gratuito e um empréstimo mútuo, não é isso? São dois itens diferentes? Ou é o mesmo item? Como assim? Não entendi. Comodato do artigo 579 do Código Civil. Os dois estão no 579? Não, esse aqui no 586. Então só isso, ó. Você podia usar uma cor diferente das outras coisas aí, por exemplo, o azul, artigo comodato 579, mútuo 586, entendeu? Só para diferenciar que você mudou de artigo. E aqui acho que eu poderia também entender, né? Opa, isso. Lá passa um azul embaixo, então circula como o 579 e o 586 com azul, só para destacar. É verdade. Ó, aí você faz um de cá também, ó, que eu correlaciono. Vendo? Ou eu poderia fazer melhor, né? Como você achar melhor. Alguma coisa assim, ó. A altura não ajuda. Aí, contratos. Isso. Né? Eu tô falando da parte de contratos. Perfeito, ficou lindo. Só para deixar mais claro. Então vamos lá para o mútuo. Quando nós falamos de mútuo, então, nós tratamos de um empréstimo gratuito ou oneroso de um bem. Ó a voz. Então, o mútuo, então, ele trata, em conceito simples e legal, de um empréstimo gratuito de um bem. Ele tem que ser necessariamente um bem fungível.